Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor seja com a sua vida, o seu lar, você que está aqui, você em casa também. Deus nos abençoe nesse seu dia, que seja um dia de revigoramento espiritual, emocional, da comunhão da igreja, da comunhão da família também. É dia do Senhor, meus irmãos. Nos alegremos por isso. O domingo é um dia que fala de vida, de ressurreição e de vida eterna. Vamos nos alegrar com isso. Nós vamos seguindo então na nossa série expositiva hoje das bem-aventuranças. Abra por favor a sua Bíblia no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Mateus capítulo 5, nós vamos ler o verso de número 8. Mateus capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos ler juntos, irmãos? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Senhor, nós, enquanto ainda não o vemos face a face, nós queremos ouvi-lo sempre, ser guiados pelo Teu Espírito, instruídos na Tua Palavra, Senhor. Ouve, Senhor, nossa oração e nosso pedido nessa manhã, para que assim sejamos edificados e trazidos mais perto à Tua presença, nesse momento, Senhor, de reflexão na Palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós poderíamos dizer que tem sido um tempo de encontros e desencontros. No quesito desencontros, muitas viagens tiveram que ser canceladas, adiadas, pessoas queridas que nós gostaríamos de estar perto, não estamos tendo a oportunidade de vê-las com a mesma frequência como a que gostaríamos. E cenas assim muito emocionantes, tocantes, têm corrido o mundo, como por exemplo de alguns profissionais de saúde que às vezes dentro de casa não tem contato físico com os filhos pequenos, ou que nem em casa estão, mas que vêm ver os filhos e ficam no corredor conversando com o filho lá na porta da entrada da casa. Não sei se você chegou a ver alguma cena desse tipo, né? Uma cena que me chamou muita atenção e que eu já vi acontecendo pelo menos 3 vezes, são filhas, geralmente as filhas, envolvendo-se num lençol ou num plástico, o corpo todo, para poder abraçar a mãe, o pai, os familiares, devido ao distanciamento social, né, o isolamento necessário no caso dessas pessoas que entenderam que seria então necessário. Então, a expectativa de encontros tem sido muito grande, né, para depois da pandemia. Mas nós temos um grande encontro. Um encontro inédito que nós aguardamos ansiosamente, do qual a Palavra de Deus nos fala. Está reservado para nós um encontro também, depois de passadas algumas circunstâncias e situações nessa nossa vida, um encontro que nos aguarda e que Mateus 5,8 fala exatamente dele, um encontro esperado com Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, encontrarão a Deus de uma maneira diferente daquela que nós estamos acostumados. Nós temos sim estado com o Senhor, Ele tem estado conosco, espiritualmente pela fé nós nos encontramos aqui agora na presença do Senhor, mas há um novo encontro, um encontro diferenciado que todos nós aguardamos. E o texto bíblico vem nos lembrar deste encontro. E a lição que fica para nós levarmos para casa, no final dessa reflexão, meus irmãos, é que se são, veja nas bem-aventuranças, se o espírito dessas pessoas é abençoado, se o choro deles é abençoado, se a mansidão deles também é abençoada, se a fome deles é abençoada, se o coração misericordioso é abençoado, abençoados também são os olhos que verão a Deus. Eu diria que são duplamente abençoados esses olhos que verão a Deus.
E nós vamos falar disso, como é que serão assim abençoados, bem-aventurados por Deus. Apenas duas bênçãos nós queremos destacar delas. A primeira ela é evidente. Esses olhos serão abençoados porque eles verão a Deus. Os seus olhos, os meus olhos, nos faz lembrar da fala de Jó, né? E eu sei que com esses meus olhos eu verei a Deus, verei o meu Redentor. Quem gostaria aqui de finalmente ver a Deus? É uma coisa que a gente não para pensar, mas você nutre essa expectativa no seu coração, pois vários personagens na história bíblica quiseram e pediram isso a Deus. Você se lembra de Moisés, do pedido que ele fez ao Senhor? Ele que, Deus diz que falava com ele face a face, como com nenhuma outra pessoa. Mesmo assim, Moisés queria ver mais de Deus, porque Deus não revelou a ele a si mesmo, na sua majestade, na sua plenitude. Moisés não poderia suportar isso. Nenhum ser humano seria capaz de suportar a glória e a majestade de Deus na sua totalidade, enquanto nós estivermos neste corpo finito, corruptível, onde ainda há a presença de pecado. Nós não temos capacidade de suportar a visão da glória e da majestade de Deus na sua totalidade. Mas Moisés queria, e ele pediu: Senhor, falava o Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória, em Êxodo 33:18. E Deus falou: vou te mostrar um pouquinho, tudo não. E ele viu como que as costas de Deus, depois que Deus tinha passado. Os gregos, na época de Jesus, queriam também ver a Deus. E eles entenderam que ali estava o Messias, o Filho eterno de Deus. E é o que está escrito aqui no púlpito: Senhor, falando com André, queremos ver Jesus. Temos também o exemplo de Filipe, um dos apóstolos, conversando com Jesus. Ele pediu ajuda a Jesus para ver o Pai. Se lembram disso? Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Meus irmãos, o que esses três exemplos iniciais aqui vêm nos lembrar, ou nos ensinar, se não sabemos? É que há uma saudade universal, ancestral, no coração de todo ser humano, por ver a Deus novamente. Nós já estivemos com Ele, presencialmente, face a face, lá no Jardim do Éden. O Senhor estava ali, na viração do dia, num dos dias que Ele foi encontrar-se com Adão e Eva. Aconteceu um grande desastre naquele dia, mas era costume. Deus falava repetidamente, nos 2 primeiros capítulos você vai ver isso, Deus, o Criador conversando com as suas 2 criaturas, coroas da sua criação, constantemente falando com eles. Então, meus irmãos, há uma saudade de casa, uma nostalgia da presença de Deus no coração de todos nós. Eu tenho uma teoria, não tenho a menor condição de comprová-la, né? A minha teoria é que 6 horas da tarde costuma ser uma hora um pouco triste. E a minha teoria é que nós perdemos isso. Quem sabe um dia a gente comprova essa teoria, né? Mas não se preocupe com isso. Meus irmãos, naquele dia fatídico lá no Éden, Adão e Eva se esconderam da presença de Deus. Foi aí que a ruptura aconteceu, foi aí que nós perdemos essa possibilidade de encontrar, de estar com Deus continuamente como nós estávamos. E portanto, essa consciência que nós temos da existência de Deus, essa saudade que nós temos de Deus. João Calvino, ele dizia que este sentimento ninguém precisa nos ensinar. Nas palavras dele, cada homem é desde o ventre seu próprio mestre a respeito de que Deus existe e de que nós deveríamos estar nos relacionando com Ele. Por isso, numa disciplina da teologia chamada apologética, que tem a ver com a defesa da fé, nós acreditamos que não existe ateu de verdade. Ateu inato, alguém que nasça ateu, ou que seja uma opção da pessoa ela ser um ateu. O ateísmo, você tem que forçar a sua natureza, você tem que ir contra a sua natureza para desacreditar ou tentar desacreditar a existência de Deus.
esta noção da existência de Deus, ela foi implantada dentro de nós pelo Criador. Os reformadores ensinam que esta é a semente da religiosidade, esta é a consciência da divindade que está implantada dentro de nós. Por isso, meus irmãos, a essência de toda religião é essa: ver a Deus. É o que toda religião busca. Ainda que a queda tenha desvirtuado esse senso inato que nós temos dentro de nós, e aí nos dizeres de Paulo, lá no Areópago, pregando aos atenienses, ele falou: olha, Deus fez toda a raça humana de um só, possam achar, bem que não está longe de cada um de vós. Essa é a realidade hoje da humanidade, com um instinto natural para Deus e as coisas da divindade, mas tateando no escuro e errando o verdadeiro Deus, indo atrás de falsos deuses, sejam eles literais ou figurados. Todos nós, meus irmãos, ansiamos por esse encontro. E o que é muito triste é que, embora todos nós iremos nos encontrar com Deus, alguns irão se encontrar com Deus para receber dele uma sentença condenatória, que vai lhes dar a pior de todas as experiências humanas que um ser pode ter, que é o afastamento permanente da presença de Deus, de maneira irreversível, sem a possibilidade de um dia poder se encontrar com esse Deus. A palavra de Deus nos diz que esse dia será um dia e uma visão pavorosos. Todos compareceremos perante o tribunal de Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus, pois assim cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E João, no seu evangelho, Jesus diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todas as pessoas que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. O Sermão do Monte, meus irmãos, nos fala da satisfação desse anseio universal e ancestral que está no coração de todos nós: ver a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós temos nas bem-aventuranças o mapa do tesouro, o guia da estrada, para que nós possamos finalmente satisfazer esse nosso anseio e fazê-lo numa experiência de paz e de alegria, não de pavor, não de medo, como será para muitas pessoas. Nós poderemos ver a Deus um dia. Que grande bênção isso será, meus irmãos. E a palavra de Deus é muito clara a esse respeito. Nós temos vários indicadores bíblicos de que isso acontecerá e de como isso acontecerá. Em 1 João capítulo 3, verso 2, o apóstolo do amor, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Essa frase aqui é muito importante, meus irmãos. Nós veremos a Deus não como Moisés viu, mas, nem mesmo, eu diria, nem mesmo como os apóstolos viram na encarnação de Jesus. Ali eles viram a glória e a majestade do caráter de Deus, limitado a um corpo humano, que foi o corpo de servo que Jesus assumiu, mas nós veremos a Deus na sua glória e na sua majestade. Nós já vimos de fato a Deus na pessoa do seu Filho. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Nós conhecemos sobre tudo que é necessário para um relacionamento com Deus na pessoa do seu Filho. Tanto que Jesus, naquela pergunta ou naquele pedido de Filipe, mostra-nos o Pai. Ele diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai.
como dizes tu, mostra-nos o Pai. Mas há mais, a comunhão com Ele, quando finalmente nós o pudermos ver, meus irmãos. João Calvino, ele coloca isso nos seguintes termos, meus irmãos. Deus agora se apresenta para ser visto por nós, não como Ele é, na sua plena glória e majestade, mas como nós podemos compreender e suportar. Deus acomoda a sua grandeza como se fosse na nossa limitada condição humana. E Calvino então complementa assim: a majestade de Deus agora escondida só será vista em si mesma na sua plenitude, quando o véu dessa nossa natureza mortal e corruptível for removido. O nosso corpo pecador, ainda habitado pelo pecado, é como um véu que finalmente será tirado. E quando não houver mais pecado em nós, então nós veremos a Deus na sua glória e majestade plena. Assim nós veremos a Deus como Ele é. Meus irmãos, todas as angústias da existência humana estão relacionadas com essa questão. Com o fato de nós estarmos ou não em maior ou menor proximidade de Deus. Essa é a raiz dos nossos problemas. Quando nós nos afastamos desse Deus, quando nós nos distanciamos dele, é que os nossos problemas começam a tomar lugar e trazer sofrimento para a nossa vida. Hoje é hora, meus irmãos, e é tempo de nós andarmos com Deus pela fé. Mas virá o tempo em que nós poderemos estar para sempre com o Senhor. Essa expectativa da eternidade na presença de Deus deve começar a afetar e a influenciar o nosso modo de viver hoje. No livro de Tessalonicenses, na primeira carta de Paulo, quando ele trata exatamente da vinda do Senhor, Paulo diz que porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Olha o encontro acontecendo, meus irmãos. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Para quê? Para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O quanto, meus irmãos, essa expectativa de ver a Deus, de encontrar a Deus, de estar com Deus por toda a eternidade, tem influenciado, tem ajudado e confortado você nas suas preocupações e nas suas tribulações. O quanto essa esperança biblicamente fundamentada, uma esperança firme, a esperança cristã do encontro com o Senhor, tem lhe dado paz, tem lhe dado tranquilidade nesses dias em que uma sombra de morte paira sobre o nosso planeta. Em que notícias de pandemia que vem sobressaltar o nosso coração, com pessoas queridas a toda hora vão chegando, é um, é outro, está bem, está mal, UTI, fora outras enfermidades e fora os problemas todos que a vida nos traz. O quanto estar com Deus no presente pela fé e poder estar com Ele e vê-lo face a face, alimenta a sua alma de esperança, lhe fortalece, neutraliza a ansiedade, dá sustento para a sua fé. Eu pergunto também o quanto você se importa com isso, o quanto você deseja isso. Olha, eu já falei, mas não custa repetir, os adventistas são um exemplo nisso, gente. São sectários, eles vão contra tudo que nós temos ensinado na série de Gálatas, porque além da fé em Cristo, o adventismo clássico, além da fé em Cristo, você tem que obedecer os mandamentos, especialmente o sábado, literalmente. Não vale o sábado cristão, como nós fazemos. E se você não fizer isso, não basta ter fé em Cristo, você não será salvo. Ok, eles têm um sério problema na essência da fé deles, mas eles nos dão um exemplo de como eles cantam, falam, oram e esperam pela vinda do Senhor. Isso porque eu já passei alguns dias com eles numa faculdade, num seminário adventista anos atrás, onde eu fui convidado para falar sobre criacionismo e educação. Olha, cada oração deles, assim como nas nossas orações, nosso bordão presbiteriano reformado é a glória de Deus, e fazemos bem que seja, né?
só lhe deu glória, eles não fazem orações sem mencionar a volta de Jesus Cristo. O quanto, meus irmãos, nós desejamos isso, e o quanto essa expectativa tem impactado e influenciado o nosso modo de viver nos dias de hoje. Ou você é do tipo de pessoa que evita e teme esse dia, é um dos que vê o dia e o encontro e a visão de Cristo como sendo uma visão pavorosa. O apóstolo Paulo, ele disse inclusive que nós deveríamos amar a vinda do Senhor. Você ama a sua vinda? Ele diz que há uma coroa da justiça reservada para ele, na época que ele estava vivo, e para todos aqueles que amam a vinda do Senhor, amam ver a Deus, amam e anseiam este encontro. Esses são os olhos, meus irmãos, que serão finalmente abençoados, por verem a Deus face a face. Que o Senhor possa fortalecer a sua fé e a sua expectativa em relação à vinda do Senhor, porque como Jesus disse, se você crer, você verá a glória de Deus. Meus irmãos, há uma segunda bênção que eu gostaria de mencionar também. Abençoados olhos são aqueles que verão a Deus, e abençoados olhos também são aqueles que o seu coração estará limpo diante de Deus. Crianças, eu deixei de falar para vocês as duas palavrinhas, né? Desculpa aí o pastor, tá bom? Vamos anotar as duas palavrinhas, então. A primeira palavrinha é olhos, tá? Vou falar muitas vezes de olhos, os olhos que veem a Deus. E agora a segunda palavrinha é limpo, tá bom? Nós vamos falar de limpo. Aliás, vou dar mais uma palavrinha para vocês: coração, olhos e coração, tá? O salmista pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo monte? Se vamos ver a Deus, quem é que poderá ver a Deus? É assim? Vamos chegando? Todos nós? Se a saudade é universal, o acesso também é universal, todos indistintamente vão poder chegar na presença de Deus? Isso não é verdade, meus irmãos, porque quando Moisés pediu a Deus para ver a sua glória na sua totalidade, você se lembra da resposta que o Senhor deu a ele? Não me poderás ver a face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Não dá para ir chegando de qualquer jeito. João Calvino, ele também nos ajuda a entender esse aspecto complexo, né, da glória de Deus e da visão da glória de Deus, dizendo: embora Deus tenha se revelado a Moisés de uma maneira peculiar, ele nunca apareceu na plenitude da sua glória, mas apenas até onde a enfermidade espiritual do homem poderia suportar. Deus teve que fazer isso, meus irmãos. Ele teve que se restringir, se limitar ao se revelar a nós, senão nós não suportaríamos. Literalmente, nós seríamos consumidos. Aliás, era assim que o povo de Israel via a presença de Deus no alto do Monte Sinai. Lá em Êxodo 24:17 diz que o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E o autor de Hebreus se apropria deste conceito para nos alertar pela maneira como nós vivemos diante desse Deus. Em Hebreus 12, versos 28 e 29, o autor diz: sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Quem pode estar então na sua presença, meus irmãos? Esses versículos iniciais nos ajudam a lembrar que é preciso muito cuidado para comparecer na presença de Deus. Leviandade, pecados deliberados, incredulidade se constituem um sério problema para este encontro com Deus e aquilo que virá em seguida. O coração precisa estar limpo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes, e só estes, é que verão a Deus. O coração, meus irmãos, é aquela parte do nosso ser que é distinta do nosso corpo, é quem nós somos. Embora o nosso corpo também faça parte de quem nós somos, e nós teremos o nosso corpo de volta, glorificado, se formos para a glória antes da volta de Jesus,
Mas aquela parte distinta do nosso corpo, se é que dá para distinguir, é a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, o nosso eu. É preciso falar isso porque na nossa cultura ocidental o coração é aquilo do romance, né? O coração está apaixonado. Não, na mentalidade hebraica, que influencia o Novo Testamento também, é mais do que isso, é o nosso ser interior. O coração, a nossa alma precisa estar limpa para estar na presença de Deus. E aqui nós temos que tomar um grande cuidado, meus irmãos. Não pense então que você tem que se esforçar mais, e agora eu tenho que limpar meu coração, eu tenho que estar muito bem assim em dia com a minha vida moral, com a minha vida espiritual, senão eu não vou poder estar na presença de Deus, baseado na sua própria natureza, nos seus próprios recursos, no seu próprio esforço. Não é assim que funciona. Ninguém consegue purificar o seu próprio coração. Isso é religião de obras, isso é religiosidade do esforço próprio, da justiça própria. Não é disso o que Jesus está falando ou ensinando aqui. Sim, nosso coração precisa estar limpo, perdoado. Temos que crescer cada vez mais em sermos pessoas éticas, morais, próximas de Deus, mas isso é obra de Deus na nossa vida. Isso é o resultado do novo nascimento. Isso é o resultado de ser uma nova criatura, mas atenção, de ser feito uma nova criatura, e não de fazer a si mesmo uma nova criatura, e nem de limpar a si mesmo com seus recursos do seu pecado e da sua inadequação espiritual diante de Deus. A Bíblia é muito clara quanto a isso, meus irmãos. Paulo, na carta aos Romanos, ele diz que se conclui, já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Não sobra ninguém, meus irmãos. Ninguém passa no critério da limpeza de coração por si próprio, por seu esforço, na sua condição in natura. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Nenhum sequer. Nós precisamos então reconhecer, queridos, que todos nós, se nada for feito por Deus em nosso favor, estaremos alienados de Deus, estaremos distantes dEle. A única maneira de alguém pensar diferente disso, sem se valer da instrução bíblica, é subestimar a gravidade dos seus pecados, ou subestimar a grandeza e a santidade de Deus. Se nós de fato entendermos quem é Deus, na sua majestade, glória e santidade, nós vamos ver imediatamente quão ímpios, quão indignos nós somos naturalmente sem a ação de Deus na nossa vida. O profeta Abacuque, orando a Deus, ele diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. E aí então, meus irmãos, aqueles que conhecem pouco a palavra de Deus podem começar a imaginar que nós estamos diante de uma utopia. Deus é santo, nós somos todos errados, e para ver a Deus precisa ter um coração limpo, ninguém tem recursos próprios para limpar seu coração, então estamos falando de uma utopia, de algo irrealizável, de um encontro que não poderá ser acontecido, não poderá acontecer. As 8 bem-aventuranças, meus irmãos, estão falando exatamente disso. De como é possível nós termos com Deus um relacionamento na vida presente, e como é possível nós estarmos na presença dEle e vermos a Deus por toda a eternidade. As 8 bem-aventuranças, elas descrevem como fica a vida debaixo do governo de Cristo. Como é o coração de uma pessoa que nasceu de novo. Olha, está escrito lá, o retrato falado da nova criatura. E a nova criatura, ela não faz a si mesmo, não se faz uma nova criatura. É Deus quem faz. Jesus disse, aliás, João diz no Evangelho a respeito de Jesus, que Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome,
que não nasceram do sangue, da vontade da carne, nem da vontade do homem, ou seja, não foi com recursos humanos, mas nasceram de Deus, do alto, novas criaturas. E esse coração, meus irmãos, nosso, que é mau, que é indigno, que precisa ser tratado. O Dr. Russell Shedd, no estudo que ele fez do Sermão do Monte, ele diz que o coração humano, deturpado pela queda de Adão e herdado por nós, seus descendentes, é uma fábrica de maldade. Esse é o coração que precisa ser limpo. Essa é a fábrica que precisa ser desativada e transformada. E ele complementa dizendo, se desejamos sinceramente a felicidade prometida por Jesus, precisamos clamar a Deus por um transplante de coração. Um novo coração, uma nova maneira de nós vivermos, de sermos e de vivermos. E as bem-aventuranças estão descrevendo exatamente essa transformação que o novo nascimento faz. O seu coração, o meu coração era arrogante. Agora nós aprendemos a humildade de espírito. O seu coração e o meu se sentiam confortáveis no pecado. Agora nós choramos pela misericórdia de Deus. Nós vivíamos exigindo os nossos direitos e agora nós estamos aprendendo a mansidão, sabemos que não temos direito a nada. Nós também vivíamos, e infelizmente ainda às vezes incorremos nisso, criticando com maledicência o próximo. Agora nós estamos aprendendo a misericórdia com a misericórdia que nós recebemos de Deus. Nós tínhamos a nossa alma emporcalhada pelo pecado, éramos indignos da presença e da bênção de Deus, amantes dos prazeres. Agora a nossa alma está limpa, lavada, perdoada, transformada e nós estamos aprendendo a ser amigos de Deus. Essa é a mudança que o novo nascimento faz, mas para isso é preciso arrependimento sincero. E o arrependimento, meus queridos, o grande teste de um arrependimento verdadeiro, pense nisso, é quando a gente passa a ter nojo das coisas que antes a gente tinha prazer e que desagradam a Deus. Porque às vezes a pessoa tem remorso, mas se pudesse faria de novo. Se não fosse pego, repetiria o mesmo erro. Todo pecado mancha o coração, meus irmãos. E é por isso que para ser limpo, nós precisamos do sangue de Jesus. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Você viu aqui quem é que nos limpa? Como é que somos limpos? Somos limpos pela obra de Jesus, que morrendo na cruz derramou o seu sangue. E felizes são aqueles que entendem isso, creem nisso e se apropriam deste sangue purificador, que é o sangue de Jesus Cristo. E agora a gente vai procurar se manter limpo. Lembra da conversa de Jesus com Pedro? Vou lavar os pés de vocês. Não, meu pé você não lava. Se eu não lavar, você não tem parte comigo. Então dá um banho, Jesus. Não, banho você já tomou. Quem já tomou banho, só precisa lavar o pé. O banho é o novo nascimento. Lavar os pés é a vida de santificação diária. É você na dependência da mesma graça que te perdoou e que te fez renascer, com a mesma graça, pela mesma fé, você procurar viver de acordo com a lei de Deus, com a palavra de Deus. É você ter zelo com os mandamentos de Deus e procurar viver de acordo, não para impressionar ninguém, não na sua própria força ou para ganhar pontos diante de Deus. Você sabe que o seu desempenho não muda nada em relação ao amor que Deus tem pela sua vida, mas porque você ama o seu Deus, seu Pai, você quer agradá-lo. E por isso o autor de Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é esse manter o coração limpo constantemente no nosso dia a dia. Aquela pergunta do salmista se responde da mesma maneira: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Vejam que isso é a mesma temática sendo reiterada de diversas maneiras e de modos diferentes. Você quer ser feliz, meu querido irmão, irmã, você que está em casa nos acompanhando? Todos queremos ser felizes, mas você quer ser feliz de verdade, segundo Deus? Então está aqui a receita. Nenhuma felicidade é maior do que esta de ver a Deus. Nada se compara
a esse privilégio de estarmos em comunhão com Deus aqui e de podermos vê-lo face a face, e isso a partir de um coração que foi limpo, regenerado, nascido de novo e que se mantém em santificação. Para concluir, meus irmãos, você já foi banhado no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Se você ainda não tem uma aliança com Jesus, precisa começar por aí, um arrependimento sincero e colocar a sua confiança no sacrifício de Jesus, entregar a sua vida completamente a Ele. E se você já fez isso, você compreende que para esse tão esperado encontro é preciso estar mantendo o seu coração limpo. O sangue de Cristo é suficiente para garantir que você vai encontrar com Ele. Mesmo que haja pecados, tropeços, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Mas como você gostaria de se encontrar com Ele? Saindo de uma vida de pecados deliberados e conscientes, tratando com leviandade o pecado, vivendo confortavelmente no pecado. Quem faz isso tem que se preocupar e investigar se de fato é uma nova criatura. Pode ser um crente, um presbiteriano, um crente de 5 gerações de crentes, mas não necessariamente uma nova criatura, porque uma nova criatura, onde o Espírito Santo de Deus está presente, não vive confortavelmente no pecado, não é leviano com relação aos mandamentos de Deus que nós temos na sua palavra. É preciso então, meus irmãos, renunciar ao eu a cada dia, buscar a graça de Deus em Cristo para que nós vivamos uma vida de obediência ao nosso Deus. Você tem feito um autoexame constantemente na sua vida diante de Deus? Senhor, me mostre aonde eu preciso te agradar, aonde eu estou desagradando o Senhor. Fala ao meu coração, Senhor, eu quero viver uma vida de santidade, eu quero ter um coração limpo. E o pecado em nós é tão complicado, meus irmãos, que nós não somos capazes de enxergar que nós estamos sujos em determinadas áreas da nossa vida. Nós precisamos, ó Deus, dessa limpeza, que Deus fale ao seu coração e ao meu coração as áreas onde nós ainda não estamos limpos na presença do Senhor, no nosso coração. Mas como é bom a gente estar limpo, leve, com a consciência em festa, na presença do nosso Deus. Que você possa se alegrar com essa expectativa, com essa realidade e com essa expectativa. A realidade de tendo o seu coração limpo, poder ter comunhão com Deus. Somos duplamente abençoados por podermos ter o coração limpo e podermos ver a Deus e ter com Ele comunhão. E o seremos ainda mais, meus irmãos, limpos por Jesus. Nós temos um encontro marcado com o nosso Deus para todo sempre. Que Deus nos abençoe, meus queridos.